Questão FUVEST 2017, Redemocratização Brasileira, Gabaritaí. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do nosso canal História e Sociologia Articuladas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção de um grande vestibular que é o vestibular da FUVEST. E o tema de hoje da questão é o vestibular FUVEST 2017 e é um tema efeméride. Efeméride, o que é isso, Ale? Efeméride? Efeméride é uma data comemorativa. E qual a data que nós estamos comemorando da história brasileira agora em 2019? Os 40 anos da Lei da Anistia, que foi feita em 1979 como parte do processo de abertura política do Brasil ou de transição do regime militar para a democracia. A anistia foi uma dessas leis promulgadas pelo último presidente do regime militar, o presidente João Figueiredo, e teve a intenção de responder a uma demanda, uma grande demanda da sociedade, que era uma anistia ampla, geral e restrita. Para quem não sabe, anistia política significa o perdão político. Nesse caso, quem pode dar o perdão político é o presidente da República junto com o Congresso Nacional. E foi exatamente isso. Por isso que a lei da anistia, ela veio em forma de lei. É uma lei que tem o número 6.683, Então, super interessante, pode cair no vestibular, pode cair em diversas provas, inclusive em prova de concurso público que cobra esse período da redemocratização. Então é muito importante que você fique ligado nisso. 40 anos da Lei da Anistia, um importante instrumento político, parte do processo de redemocratização no Brasil. Eu vou, como sempre, ler aqui a questão e depois resolver, indo direto para o gabarito certo e depois explicando as incorretas, tá bom? É um texto do Darcy Ribeiro, olha lá, FUVEST 2017. Não nos esqueçamos de que este é um tempo de abertura. Vivemos sob o signo da anistia, que é esquecimento, ou devia ser. Tempo que pede contenção e paciência. Sofremos todo o ímpeto agressivo. Adocemos os gestos. O tempo é de perdão. Esqueçamos tudo isso. Mas cuidado, não nos esqueçamos de enfrentar agora a tarefa em que fracassamos ontem, que deu lugar a tudo isso. Não nos esqueçamos de organizar a defesa das instituições democráticas contra novos golpistas, militares e civis, para que, em tempo algum no futuro, ninguém tenha outra vez que enfrentar e sofrer e depois esquecer os conspiradores, os torturadores, os censores e todos os culpados e coniventes que beberam nosso sangue e agora pedem nosso esquecimento. Darcy Ribeiro, Requiem, Ensaios Insólitos, Porto Alegre, 1979. Então veja, por aqui você, por 1979 e o contexto do texto, você já tinha o tema aqui dado na interpretação textual, tá? Mas a FUVEST foi boazinha e colocou no comando o seguinte: o texto remete à anistia e a reflexão sobre os impasses da abertura política no Brasil no final do período do regime militar, implantado com o golpe de 64. Com base nessas referências, escolha a alternativa correta. E a alternativa correta, gabarita aí. Qual é? É a D. A lei de anistia, aprovada no Congresso, beneficiou presos políticos e exilados, e também agentes da repressão. Pois bem, a alternativa correta mostra pra gente o seguinte, e tem relação com o texto, que o período da abertura política foi um período de idas e vindas, um período de contradição. Ao mesmo tempo que o regime fazia uma série de medidas para avançar politicamente, também ele fazia algumas outras para retroceder. A ideia dos militares era conduzir uma abertura lenta, gradual e segura. E a anistia, nesse sentido, representa isso, um perdão que ao mesmo tempo garante o perdão político a todos aqueles que participaram de atos considerados crimes
políticos e conexos a estes. E o conexos a estes, que está no texto da lei, nos remete exatamente a uma anistia bilateral. Guardem isso com vocês. Essa é a interpretação que o vestibular carrega. Não depende muito se a gente concorda ou discorda disso, ou se isso é justo ou injusto, ou qual a avaliação política que a gente faz sobre o processo. A experiência histórica e o significado da lei da anistia no contexto de 1979 significou exatamente o que o Darcy Ribeiro está dizendo, que foi esquecimento e perdão. Vamos, para poder seguirmos em frente com a instituição da democracia, é preciso que esqueçamos todos os crimes cometidos no período passado, aqueles que são considerados crimes políticos e aqueles que são considerados conexos a estes. Nesse caso, a interpretação jurídica dada é: vamos esquecer aqueles que resistiram ao regime e aqueles que foram que censuraram, que torturaram, que desapareceram com os corpos e por aí vai. Certo? Então, a anistia naquele contexto é bilateral, ok? Vamos agora para a incorreção das demais alternativas. Olha só, por que a A está incorreta? Ela diz o seguinte: a presença de censores na redação dos jornais somente foi extinta em 88, quando promulgada a nova Constituição. Errado, porque o AI-5 e os demais atos institucionais foram derrubados no finalzinho de 1979 pelo presidente Geisel, tá? Então, não foi em 88, foi em 79. B. O projeto da lei da anistia ampla, geral e restrita foi uma proposta defendida pelos militares como forma de apaziguar os atos de exceção. Errado. O projeto da lei ampla, geral e restrita, ou seja, para todo mundo, era uma demanda da sociedade, dos comitês de base da anistia. Por que eu tô falando que era irrestrita? Mas a lei não pegou os dois lados da história? Pegou. Só que mesmo assim, na lei da anistia, ela excetua da anistia aqueles crimes considerados crimes de sangue, que ele diz que é o quê? Como práticas de sequestro, assalto a banco, morte, por aí vai. Então, aquelas pessoas que estavam sendo julgadas por esses atos, neste primeiro momento, não entraram na lei da anistia. Portanto, ela não era irrestrita, ela era restrita. Ela tinha algumas restrições também em relação à absorção, à volta daquelas pessoas que tinham sido afastadas dos cargos políticos, dos cargos administrativos. Bom, C. Durante a transição democrática foram conquistados o bipartidarismo. Erradíssimo. Durante a transição democrática foi conquistado o pluripartidarismo a partir da Lei Orgânica dos Partidos, também de 1979, tá bom? Bom, a D é a correta e a E, a última alternativa. O esquecimento e o perdão mencionados integravam a pauta da teologia da libertação. Até aí tá certo. Uma importante diretriz da Igreja Católica. Erradíssimo. A teologia da libertação ela foi criada também nesse contexto do final da década de 70 e começo da década de 80. É uma importante doutrina cristã, mas ela foi negada pela Igreja Católica como uma diretriz oficial da Igreja. Tanto no papado do João Paulo II, quanto no papado do Bento XVI, a teologia da libertação foi criticada e foi rechaçada por esses dois papas, tá? A gente tem como principais expoentes no Brasil o Leonardo Boff e o Frei Beto, como expoentes da teologia da libertação, que faz uma releitura do cristianismo e uma volta da igreja aos pobres, né? Por isso que eles vão ajudar muito no processo de redemocratização brasileira, se aproximando principalmente dos setores mais carentes da sociedade que viviam o contexto, além da crise política, da crise econômica também. Então, a igreja, a teologia da libertação, esses expoentes, eles defendiam também, assim como Darcy Ribeiro mencionado no texto, o perdão e o esquecimento para a reconstrução da democracia. Então era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que tenham gostado muito. Estudem bastante esse tema efeméride da lei da anistia. Um beijo, tchau. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, espalhem, compartilhem, porque quanto mais a gente espalhar conhecimento nas redes sociais, na internet, mais as pessoas têm condição de construir o seu sonho e de conquistá-lo. Espero que todo mundo possa contribuir para isso. Um beijo, até mais, bons estudos, tchau!